nós vamos explorar esse conteúdo. Todo o nosso desejo ao mergulharmos no Saltério, o maior livro da Bíblia, tem sido com a missão de buscarmos conhecer melhor ao Deus que nós invocamos. Nós oramos, cantamos, exaltamos ao Deus Todo-Poderoso. E, no entanto, muitos de nós o fazem sem ter um conhecimento de quem Ele é. Deus é uma pessoa, nós sabemos com clareza que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas reunidas num único Deus. Porém, três pessoas distintas, claras, com papéis também muito claros ao longo da revelação bíblica. E para além desses conceitos teológicos, nós precisamos entender que Deus quer fazer parte da nossa experiência cotidiana de vida. E Ele, aqui no Saltério, no Salmo 46, um dos mais belos e conhecidos salmos, e eu diria até é um carregador de esperança no nosso coração. Nós, quando lemos o Salmo 46, somos cheios da esperança, porque estamos diante do Deus que se expõe ao seu povo como refúgio e fortaleza. Refúgio é quando você está sob uma circunstância perigosa e você encontra abrigo. Aquele local passa a ser um refúgio. Em países em guerra, muitas das vezes, o refúgio é um bunker, uma caixa de concreto construída no subterrâneo das casas, para onde as famílias correm para se refugiar de bombas, ou ainda para se refugiar de grandes tempestades ou terremotos. Correm para lá, ficam lá, refugiados, pois Deus é refúgio para o seu povo, é lugar para nós encontrarmos abrigo. Diz que Ele também é fortaleza. A gente se sente mais seguro quando o local onde nós estamos é uma fortaleza guardada e protegida, pois essa fortaleza é inexpugnável, não é como as muralhas de Jericó, cujas paredes da cidade caíram ao louvor do seu povo, ao louvor do povo de Deus. Deus é uma fortaleza inabalável, é refúgio para onde corremos em dias de tribulação. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu tenho certeza que cada um de nós e todos nós falamos muito em Deus. Deus faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Isso passa a ideia de que somos bastante íntimos, de que conhecemos bem a Deus e até que lidamos com Ele com alguma autoridade e intimidade. Mas falar de Deus não significa conhecê-lo. O conhecimento de Deus, geralmente, segundo o Salmo 46, se dá nesses momentos tumultuados e extremos da vida que a gente poderia definir como tempos de tribulação. Nós encontramos no Senhor nosso refúgio e fortaleza. É muito improvável que alguém aceite calmamente diante de todo o discurso que nós fazemos falando de Deus. É muito improvável que alguém aceite que precise crescer no conhecimento divino. Geralmente nós achamos que alcançamos o nível máximo, que nós alcançamos o êxtase pleno do conhecimento de Deus. Mas eu sinto muito dizer que falar em Deus, discursar sobre, inclusive, seus atributos e as suas diferentes expressões, não significa conhecer a Deus. Basta alguns minutos de conversa com a maioria para nós percebermos que eles constroem as suas crenças a partir de uma projeção que supõe ser esta a de verdade em que afirma acreditar. A gente fala em Deus, mas muitas das vezes os discursos não se harmonizam. Ouvimos um falar sobre Deus, ouvimos outro falar sobre Deus, ouvimos outros ainda endossarem esse discurso, mas isso não significa conhecê-lo. Todo esse discurso a respeito da divindade precisa vir acompanhado da vida prática. Como diziam os antigos, a ortodoxia bíblica precisa ser aplicada à ortopraxia, à prática correta da fé. E nós encontramos essa prática correta da fé nas Escrituras Sagradas, no seu livro santo. Nós fazemos muitas construções pessoais em que sustentamos o conhecimento de Deus, mas nas horas de tribulação, ou nos grandes extremos da vida, quando as dificuldades vêm bater a nossa porta, ou quando as nações e os reinos da terra bramam, como diz o texto sagrado, bramam nações e os reinos se abalam. E quando nós observamos o mundo ao redor, as sociedades sendo abaladas, os reinos sendo abalados, as circunstâncias que a gente descreve como sendo difíceis, ficando cada vez mais difícil, por vezes nós
não pensamos muito na fé nesses dias. Ficamos envolvidos no discurso que essas mesmas dificuldades criam e nos esquecemos de que uma das razões de nós existirmos como seres humanos é para glorificarmos a Ele e para experimentá-lo, gozar em Deus, gozar no Senhor. Em Oséias capítulo 6 e verso 3, ele diz que o conhecimento de Deus é uma escala, onde nós conhecemos Ele hoje e amanhã precisamos crescer nesse conhecimento e prosseguir em conhecê-lo ainda mais. A metáfora usada pelo profeta é como o raiar do dia e o subir do sol durante as horas da manhã. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessa manhã eu lhes trago a proposta de você conhecer melhor a Deus nas suas horas de tribulação e angústia, como diz o Salmo 46. Mas antes, o profeta Oséias afirmou que esse conhecimento de Deus é um processo evolutivo. Possivelmente o grande propósito da existência humana seja conhecer a Deus. O propósito da existência humana não pode ser você nascer, crescer, trabalhar até morrer, criar seus filhos e morrer. Não. Nesse interregno de tempo entre o nascimento e a morte, há um propósito maior. E esse propósito maior é o propósito de conhecê-lo. Eu chamo de sublime propósito. Nesse contexto, as experiências e as atmosferas ideais para alcançar o conhecimento de Deus vão se sucedendo na nossa vida como oportunidades. Imagino que se você tivesse lançado fora a oportunidade de estar no culto nessa manhã, você teria lançado fora a oportunidade de ser estimulado a conhecer ao Senhor seu Deus de modo ainda mais profundo. Nas Escrituras, a vida dura do povo hebreu, do povo de Israel, foi se constituindo em diferentes ambientes ideais para se conhecer ao Senhor, para se conhecer suas promessas, seus planos, suas alianças. Portanto, não despreze as suas experiências difíceis, tanto as de cunho pessoal, como também as de cunho coletivo. Nós vivemos numa sociedade que se convulsiona aqui e ali por conta de diferentes padrões de tribulação. E, na verdade, nós não conhecemos absolutamente nada do futuro. Quando nós lemos as Escrituras, a única coisa que lemos é que as sociedades se convulsionarão antes da volta de Jesus. Ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, circunstâncias difíceis que se abateria sobre o povo de Deus. Dificuldades que nós não conseguimos nesse momento de razoável paz, olharmos para os textos bíblicos e imaginarmos que tipo de dificuldade nós ainda viveremos no futuro. A verdade é que, seja como for, Deus é imutável e Ele continuará sendo refúgio e fortaleza. Outro importante dado é conhecê-lo nunca foi algo do esforço humano solitário, mas foi uma iniciativa graciosa de Deus.
onde o Deus Todo-Poderoso, de forma monergista, única e exclusiva, se torna revelado para nós. E aí nós passamos a responder a esse estado de graça, orando, adorando, cantando, louvando, reagindo a esse ato glorioso do Pai, amoroso do Pai, em nos dar o devido conhecimento da sua santa e preciosa vontade. Ilustrando isso com um texto bíblico, Salmos 25, versículo 4 diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Deus se levanta no seu alto e sublime trono para se revelar a homens e mulheres que não passam de um rosto desconhecido e de um CPF nessa sociedade que a gente nasceu, cresceu e está envelhecendo. Quem somos nós na fila do pão? Não somos ninguém, não somos nada. Quem somos nós? Pessoas a quem se supõe ter autoridade para pesquisar Deus de forma pessoal. Nós não somos esses seres tão evoluídos assim. Muito pelo contrário, é Deus que se faz conhecido. Em outras palavras, nunca é a sua escolha, mas é a ação gloriosa, poderosa do Espírito Santo, despertando o seu coração para que você o conheça de modo mais íntimo. É a voz sublime do Altíssimo, chamando você para se chegar mais perto. E muitas das vezes, Deus faz isso através das tribulações. Os reformadores diziam que o sofrimento é o grito de Deus. Não é simplesmente, meus irmãos, Deus se manifestando, mas é Deus chamando a atenção de um povo, de uma pessoa, de uma família, da vida de um amigo, de um irmão, de um parente. Deus de alguma forma o chama a conhecer, e não há nada que mais nos quebre como seres humanos, que mais quebra o nosso orgulho, que mais quebra a vaidade do nosso coração, do que o sofrimento, do que a dor, as dificuldades da vida. Mas nunca se esqueça, é Deus que se dá a conhecer. A intimidade do Senhor é para os que o temem, disse o salmista, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você é um bem-aventurado. Deus tem se revelado a você. Você tem falado com Deus, orado a Deus, seu coração despertado para crer em Deus, para servir a Deus com fidelidade até o último suspiro, pois essa graça vem do Pai, vem do Senhor. Deus o tem chamado para se envolver intimamente com a sua causa, com a causa da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, do anúncio de Jesus. Pois é, tudo isso é obra da maravilhosa graça divina. A iniciativa nesse processo do seu conhecimento é sempre divina. Portanto, não despreze as suas experiências, especialmente as que tomam lugar nos extremos da vida. Eu me lembro ter ouvido uma história verídica da visita de um pastor a uma jovem que havia tido uma grande perda na sua vida. E quando ele chegou na casa daquela jovem para lhe falar do Evangelho, para lhe consolar o coração, ela fazia um bordado, enquanto entre um ponto e outro falava: pois Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me largou. E ele então pediu o bordado dela emprestado.
e virou ao avesso e viu no avesso do bordado, se as irmãs que conhecem bordado sabem como é isso, os nós são feitos no avesso, os pontos terminam no avesso. No avesso você não tem a beleza do bordado, você só vê, meus irmãos, o emaranhado dos nós. E então o pastor diz para ela: mas você é uma bordadeira muito ruim, olhe bem o que você bordou. E ela então disse: pastor, você está vendo o desenho, o bordado ao contrário, ao avesso. E ele então disse para a sua ovelha: você está vendo as ações de Deus também ao avesso. O Senhor Deus faz coisas que aos nossos olhos parecem imperfeitas, dolorosas demais, difíceis demais, até que o nosso coração mais tarde descobre que esse Deus Todo-Poderoso se revelou tão fortemente a nós através da nossa dor, através da nossa tribulação. Quando você olha o desenrolar triste da história de uma mulher na Bíblia chamada Sara, uma mulher estéril que chorou a sua esterilidade ao lado do seu amado marido Abraão a vida inteira, e na velhice Deus resolveu usar daquela esterilidade, daquele quadro de dor, para não somente consolar o coração daquela mulher, mas também de iniciar a sua obra redentora, fazendo surgir daquele ventre envelhecido, daquele útero enrugado, daqueles ovários que não fabricavam mais óvulos. Deus escolheu fazer daquela situação a semente da nação de Israel. Israel nasce a partir daquele estado de tribulação. Queridos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavra aí, tribulação, ela no seu original hebraico fala de uma tribulação muito próxima, fala de uma tribulação até mesmo que dorme ao seu lado todas as noites, porque essa palavra tribulação, a palavra tsará no hebraico, ela também se reporta a uma esposa rival. E talvez nós não conheçamos e não saibamos muito bem esse conceito, porque vivemos numa sociedade sob a ótica judaico-cristã, onde o casamento é um casamento monogâmico. Mas a Bíblia tem diferentes exemplos de esposas rivais. Você se lembra do que aconteceu entre Penina e Ana, lá no Velho Testamento? Ou entre Lia e Raquel, elas competiam entre si e elas eram um espinho no sapato de Abraão. A ideia é que Deus não se ausenta nas tribulações, Deus não tira férias quando as coisas não vão bem na sua vida, Ele só está de alguma forma querendo falar com você. Mas pastor, Deus fala conosco através das tribulações. E como fala? E como fala? Ele é o nosso refúgio e fortaleza quando as tribulações estiverem muito próximas. Nós falamos de diversas circunstâncias adversas. Estamos sempre, muitas das vezes, orando por circunstâncias adversas. E nós não sabemos como Ele se move nessas tribulações.
Uma outra história verídica que eu posso me lembrar é de um jovem que pediu um culto de ação de graças na sua casa. E o pastor buscou tentar entender de onde partia esse desejo. Ele diz: você quer dar um culto e ação de graça? O que Deus concedeu a você, de modo que você se sentira motivado a chamar seus amigos, familiares e membros da igreja para um culto na sua casa? E o jovem então respondeu: não foi por algo especial que Deus me deu, mas foi por causa das minhas tribulações. Mas como é isso? O pastor um tanto incrédulo com aquela descrição, sabe? A gente vê pessoas tentando fugir das tribulações e não dando graças por elas. Ele diz: não, pastor, por conta dessas tribulações que eu vivi, meu coração foi enternecido diante de Deus. Eu me senti mais próximo do Senhor. Eu me senti mais estimulado a buscar a face de Deus, o conhecimento de Deus, e essas tribulações me revelou o seu glorioso amor e cuidado para com a minha vida. A verdade é que nós não interpretamos as tribulações como um problema que dorme e que acorda conosco e que isso nos faça bem. O profeta já dizia: fez-me bem ter passado por várias tribulações. O verso 2 diz: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. A palavra hebraica aqui para terra é o planeta Terra, mas também descreve um país, um território. Nosso país pode se transtornar. Nós pouco sabemos sobre os segredos de Brasília ou o que nos aguarda os próximos meses ou anos. Nós não sabemos. Somos um CPF sobre duas pernas, pagando impostos, o nosso imposto de renda, o imposto sobre a circulação de mercadoria, o imposto sobre produtos industrializados. Somos, na verdade, pagadores de impostos, mas ainda que a terra, que o país, que o planeta convulsione-se de tal modo e os montes venham se abalar no seio dos mares, e para onde nos voltamos só existem tsunamis, quer no hemisfério norte, quer no sul, o abalo dos montes no seio do Atlântico, no seio do Pacífico, no seio do Oceano Índico, ou em qualquer circunstância a gente viva inundado por esse mar de águas. Imagine, ainda que a terra se transtorne, ainda que o seu país se convulsione e haja tsunamis por todo lado, ainda que a gente viva sob uma situação de tamanho terror, de tamanha dificuldade, de tamanha ebulição, quem quer viver numa terra transtornada? Ninguém. Pergunte para mim se eu quero. Não. Pergunte a algum sobrevivente de guerra ou de qualquer hecatombe natural se foi confortável passar por aqueles momentos. Não foi. Pergunte a alguém que lutou contra uma doença se foi agradável. Não foi. Eu nunca chorei tanto na minha vida quando chorei quando a doença bateu a porta da minha família. Quando eu vi meu filho recém-formado adoecer e de repente perder 12 quilos num espaço de 10 dias.
eu orava, dobrava o joelho para orar e deixava uma poça de lágrimas onde eu dobrava o joelho para orar com a minha família. Não foi bom, mas foi extremamente propício para que o meu coração se levantasse e pastoreasse aquela vida, aquele jovem que estava começando a sua vida, que sonhava se casar, hoje já é casado, já fez 40 anos, pai de 3 crianças. Parece que as coisas simplesmente foram acontecendo naturalmente e da maneira que veio, foi. A verdade é que nós não sabemos nos comportar nas tribulações, e o salmista nos ajuda a falar, falando no Salmo, que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que a gente tenha que viver essas duras e dolorosas experiências na vida. O salmista aqui está se referindo a experiências extremas, tsunamis, reinos se abalando, convulsões sociais, dores profundas, circunstâncias de proporção incalculáveis. É isso que o salmista está dizendo e desenhando no Salmo para nós. A gente lê salmos todos os cultos da igreja, mas a gente não para entender como cada versículo está conjugado aqui com o contexto. O contexto é que Deus quer ser conhecido como seu refúgio. E quando é que nós buscamos refúgio? Nós só buscamos refúgio nas horas de perigo. A ideia é correr para Deus, é fazer dele a sua morada, como nós falamos no domingo passado, no Salmo 91. Os versos 3 e 4, ele vai falar de uma forma poética, mostrando para nós que nele nós encontramos a paz e a suavidade e a serenidade. Ele diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem. Imagina, eu vi o filme Tsunami, onde eles tentaram produzir no cinema o que aconteceu. Foi algo terrível. Águas espumantes e tumultuosas, uma fúria invadindo a praia, num resort lá no Sri Lanka, um local onde as pessoas iam para tirar férias, para passar um tempo de descanso. Imagine que grande ironia, foram buscar descanso e encontraram tribulação. Foram procurar descanso e a tribulação os alcançou num resort de luxo. Mas ainda que as águas de baixo tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio de águas plácidas e tranquilas, cortando a cidade do Deus vivo. Portanto, essa é uma poesia que nos incita a tirar os olhos das águas tumultuadas daqui de baixo e frequentemente frequentar os ambientes celestiais. A Bíblia diz que nós não somos aqui de baixo. A Bíblia diz que essa pátria não é a nossa verdadeira pátria está nos céus. Ela diz que há um abrigo nesse glorioso lugar alto, onde as águas não estão tumultuadas, onde elas estão tranquilas, suaves, correndo dentro do leito
predeterminado por Deus. Gente querida e amada, talvez fosse de bom tom que para conhecermos a Deus devêssemos olhar para o alto e não aqui para a terra e não aqui para baixo. A convulsão por todos os lados. O século XX foi o século de maior disputa no mundo, e o 21 não deixou de ser. Não há um ano sequer que não haja guerra em algum lugar. E quando a guerra bate na nossa porta, é importante crer que há um rio de águas suaves e tranquilas correndo acima da nossa cabeça. Quando as águas de baixo estiverem tumultuadas e espumantes, reparem nas águas de cima, descritas como um rio calmo e sereno, uma orientação bíblica, poética. Olhem para o alto. Deus espera ser conhecido como o seu alto refúgio. Olhem para o alto. O verso 5 diz que Deus está no meio dessa cidade, que ela jamais será abalada, que Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, desde a madrugada intensa. Deus estará agindo, operando. Encontre o Senhor em meio à fúria que o visitou. E eu não tenho ideia da enormidade, das dimensões da sua tribulação. Eu apenas faço uma rápida imaginação do quanto alguns irmãos que passam por dificuldades conhecidas aqui na igreja vivem no meio da sua experiência difícil de vida. O fato é que Deus está no meio dessa cidade, acima das nossas cabeças, para onde a nossa fé diz que nós concorreremos para lá, para esse lugar de intensa graça, onde a presença de Deus é manifesta. O texto diz: as nações urram, gritam, rugem, bramam, são verbos sinônimos. Bramam nações, os reinos se abalam. A Bíblia prevê o abalo de reinos, como também, meus irmãos, a desgraça de um e a prosperidade de outros. Ele faz ouvir a sua voz no meio de todo esse movimento, e ao som da voz do poderoso Deus que conhecemos, toda a terra se dissolve, tudo se desfaz como um monte de cera que diante do calor se derrete. O que é, na sua imaginação, o rugir, o urrar das nações diante da voz poderosa do Senhor? De vez em quando o urso do norte urra, Putin ruge lá da Rússia, as nações se sentem abaladas, ameaça a União Europeia. Nesse inverno, países inteiros e populações na Europa podem morrer de frio por conta da crise energética causada por essa guerra. Já viu você ter dinheiro na conta, mas o dinheiro acumulado não é suficiente para pagar a conta de energia? O gás não só triplica de preço, começa a custar 10 vezes mais. A energia elétrica, 10 vezes mais. E você não pode aquecer a sua casa para cima de 19 graus. Já viu o que é isso? O rugir das nações.
Já viu o que é os reinos se abalando? Mas muitos irmãos nossos do hemisfério norte, muitos dessa Europa desenvolvida, tão desenvolvida, que não vai conseguir ser autossuficiente naquilo em que precisa para a sua sobrevivência básica. Irmãos, essa semana a nossa temperatura aqui no Rio de Janeiro desceu, e eu, como estou assim, perdi muito tecido adiposo, então estou pele e osso. É que os irmãos não me veem sem roupa, ainda bem. É uma visão do inferno de Dante. Não é um vale de ossos secos, é osso para todo lado. Portanto, a temperatura, eu saí daqui da igreja na quarta-feira com a temperatura 17 graus. Eu cheguei em casa, tremia como uma vara verde. E a minha mulher perguntou: o que você está sentindo? Frio. Imagine, meus irmãos, no intenso frio europeu, neve, sem gás, energia elétrica custando 10 vezes mais, e lei entre os alemães, lei entre os ingleses, não aquecer a casa para acima de 19 graus. Os reinos estão se abalando, as nações estão bramando, desde a invasão dos tanques soviéticos para cima do território ucraniano. Cada reunião na ONU é um rugir das nações, por todo lado. Nós estamos vivendo sob a inconstância desse terreno, meus irmãos, pantanoso, sobre o qual países foram erguidos. As nações bramam. O Brasil também está bramando. Os reinos estão se abalando. Perto de nós, longe de nós, mas nós precisamos engrossar o coro de que a voz do Senhor é mais poderosa do que o bramido das nações, do que o rugido dos monarcas e dos líderes destes países. Porque Deus, quando fala, tudo que nós reconhecemos e valorizamos se dissolve. A terra de onde retiramos alimento, as minas de metais preciosos, tudo se dissolve. É muito melhor você buscar, confiar e estar no refúgio do Senhor, protegido por Ele, do que ter esperança em homens, na fraqueza humana. A fraqueza humana só torna as nações cada vez mais instáveis. Mas eu espero na voz daquele que está acima da minha cabeça, governando sobre essa cidade inabalável, na qual corre um rio plácido e sereno, esperando nas mãos dele, que ele vai, com certeza, mover a sua mão em favor do seu povo, em favor dos seus servos, em favor dos seus filhos. Todos que tentaram
em algum momento da história, se mover contra a igreja. Foram vencidos, e nós não devemos temer absolutamente nada. Nós não devemos temer ninguém. O inimigo pode surgir de onde menos esperamos. O fato é que o Salmo descreve que o mundo conhecido é instável, mas que nós deveríamos levantar a cabeça para olhar o Senhor que reina acima desse mundo, que reina acima das águas tumultuosas e espumantes. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, versículo 7. O Senhor dos exércitos não nos abandona em momentos difíceis. Gente, nós precisamos ajustar nossos conceitos de vida à revelação do conhecimento de Deus das Escrituras. Não é que nós vamos fingir que está tudo bem na nossa vida e fazermos como aquela mulher que o filho havia morrido e ela vai em busca do profeta e o profeta manda o seu rapaz, o seu discípulo ir até ela, perguntar a ela: está tudo bem com você, com seu marido e com seu filho? E ela então responde: está tudo bem. Mas não estava bem, o rapaz estava morto em casa. A fé, muitas das vezes, meus queridos irmãos, é olhar para esses cenários difíceis e encarar que Deus, o Todo-Poderoso, está acima deles. E a minha missão é, de alguma forma, dar a você uma dimensão da grandiosidade do Deus de Jacó que está conosco, do Deus que é o Senhor das batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E aí vem um convite no Salmo: vinde, chegue mais perto, para você contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Alguém tem alguma dúvida de que Ele abriu o Mar Vermelho e fez o seu povo passar a pé enxuto? Alguém tem alguma dúvida de que Ele foi, através do ato guerreiro do seu povo, tornando a terra de Canaã, essa terra que manava leite e mel, para a bênção do seu povo? Alguém tem alguma dúvida de que aqueles que transtornaram o mundo, referindo-se a Paulo e a Silas, que haviam passado pela cidade de Filipos, que haviam recebido a injustiça das autoridades de Filipos, dos pretores de Filipos, e lá meia-noite, na prisão mais interior, na cela mais escura daquela prisão, havia a voz de dois homens que haviam sido espancados pelas autoridades, cantando e orando. E de repente houve um terremoto que só abriu as prisões deles, que só fez cair as correntes deles. O terremoto não abalou a estrutura da prisão. Eles, em momentos de dificuldade, quando as autoridades se levantaram contra eles, eles não foram estender faixas no meio da rua. Eles foram orar e cantar. Esses dois atos subversivos e poderosos diante de Deus. Cantar e orar, aquilo que a gente geralmente abre mão de fazer, porque normalmente a gente acredita que as nossas mãos são capazes de nos levar, cada um de nós, ao triunfo esperado. Não é.
Não somos. Porque Ele é o Deus que põe fim na guerra. Até os confins do mundo. Se Ele quiser pôr fim a qualquer batalha, a qualquer guerra, a qualquer disputa, Ele põe fim, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Há relatos na famosa Guerra dos 7 Dias, entre Israel e o Egito, e os seus inimigos ferozes, atrozes desde sempre, relatos, meus irmãos, miraculosos de movimentos divinos no meio da batalha. Ele põe termo à guerra. Qual é a sua guerra? Não somente as guerras de dimensões sociais dos reinos e das nações. Ele põe termo à nossa batalha, à nossa guerra pessoal. Ele acaba com tudo, quebra o arco, despedaça a lança. Eu uso esses versículos quando eu oro. Ó Deus, Tu és o Deus que põe termo à guerra até os confins do mundo, que quebra o arco, que despedaça a lança. Ó Deus, nós estamos vivendo um tempo de ameaça nuclear. Parece que voltamos aos tempos da Guerra Fria. A qualquer momento, Putin ameaça a todo instante com uma arma nuclear tática, de proporções apenas locais, mas não menor do que a que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. E quando a gente olha para um mundo onde as nações rugem, para onde fugiremos nós? Para onde correremos nós? Onde haverá um abrigo para a nossa vida, senão no Senhor que nós queremos conhecer? E são nesses momentos de intensa tribulação que nós o conhecemos como refúgio e como fortaleza. A ordem do Salmo é: aquietai-vos. Você sabe se aquietar? Eu vou lhe dizer que, na maior parte do tempo, eu sou uma alma inquieta. Para aquietar-me, eu tenho que depender da graça divina. Mas a ordem divina é aquietar-se e ter as nossas faculdades, o nosso conhecimento voltado para o fato de que o Deus que servimos é o Deus Criador, Redentor de nossas almas, Senhor de todo o universo. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Fica quieto, acalme-se, acalme-se. As águas tumultuam e espumejem na terra. Levante os seus olhos para o céu, onde há um rio cortando a cidade de Deus de águas plácidas e serenas. Ah, pastor, mas o senhor já ouviu as últimas notícias? Gente, eu sou um homem que está sempre tentando se informar. Mesmo porque o mundo é o relógio da profecia, e eu preciso ter olhos claros para o que vai acontecendo no dia a dia. E não há nada mais difícil para mim. Talvez os irmãos sejam um pouco mais espirituais do que eu, e eu admito que o seja, e conseguem se aquietar mais. Mas a ordem divina, partindo para o fim do Salmo, é: aquietai-vos e tomem conhecimento de que só há um único Deus,
que ele é exaltado entre as nações confusas. Não tente ouvir a nação, em todo tempo é confusa. A voz de Deus não é a voz do povo. Não se esqueçam que o povo escolheu Barrabás. Não confie na lógica da maioria. Há uma quietude em Deus, no Senhor Todo-Poderoso. E ele termina o salmo atestando peremptoriamente: o Senhor dos exércitos está conosco, está com o seu povo, está com os seus filhos, está com as suas filhas. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Corra para Ele, abrigue-se nele, encontre nele refúgio e o conheça como esse alto e poderoso refúgio em meio à instabilidade do mundo em que vivemos. O mundo nunca foi um lugar seguro e jamais será um lugar seguro. É por isso que Deus, quando salva uma alma, Ele a arranca do mundo. E é por isso que Deus promove que o seu povo levante os olhos para o alto, para contemplar, assentado sobre um alto e sublime trono, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Que Deus abençoe e nos ajude a conhecê-lo melhor no nosso dia a dia. Domingo que vem a gente estará no Salmo 51, buscando em Deus graça. A Lourdes precisa ter uma palavrinha com as irmãs, agora é o fim do culto, por favor, fiquem um pouquinho, ela quer ter uma palavra com vocês. Vamos ficar de pé para nos despedir. Oh, meu Deus, nós temos vivido, Pai, sob tribulações que nos angustiam, tiram o ar, abalam nossas vidas, nossas estruturas. Para onde voltamos os olhos, nós conseguimos contemplar desgraça e destruição.